Fala galera, fala produtores anônimos e não anônimos. Tudo bem galera? Vocês já perceberam aí que hoje a gente iniciou com uma musiquinha aí, né? Uma canção. Isso significa que vem mais história do movimento escoteiro aí. Bom, eu vou dar continuidade aqui à minha história no escotismo, enquanto eu aguardo a galera aí mandar as suas histórias, né? Já recebi aqui mais produções durante a semana. Não foram histórias, foram produções literárias, né? E a gente vai fazer um vídeo aí sobre essas produções. Mas eu estou esperando aí o envio de vocês das suas histórias. Vamos lá, galera, vamos deixar a vergonha de lado aí, tem muita história aí pra gente contar aí aqui no canal. Então, tô aguardando vocês, hein? Enquanto isso, eu vou contando as minhas aqui, tá? E iniciei pela história do escotismo, a minha história no escotismo, tá? Então, quem tá me acompanhando aí já sabe, né, como é que eu entrei no movimento escoteiro, já contei algumas historinhas, coloquei algumas informações. E no vídeo passado eu mencionei que nós escoteiros, nós ansiávamos muito pelos acampamentos, né, que eram as atividades assim top da galáxia que todo escoteiro esperava, né? Que era a saída do nosso grupo, da patrulha, para uma atividade externa, geralmente ao ar livre, nas montanhas, nas fazendas, nos hortos florestais, né? E não tinha esse escoteiro que não aguardasse com muita ansiedade esse tipo de atividade, né? E como é que aconteciam essas atividades? Antes, o nosso grupo, ele saía às ruas, né? Era muito bacana, muito legal. Saía toda a tropa escoteira, os lobinhos, os escoteiros, tropa sênior. Nós saíamos às ruas, quando íamos fazer alguma atividade externa, saíamos a pé, enfileirados, e a cidade praticamente inteira saía, né, as pessoas saíam nas portas para nos ver. E por que saíam, né? Como é que eles adivinhavam que a gente estava passando? Porque justamente a gente passava fazendo barulho, e barulho cantando, né? O movimento escoteiro, uma das características principais, né, são as canções escoteiras. Então, o chefe, ele sempre puxava a canção, né, e a gente repetia, e era muito legal, né, porque fazia aquele eco e todo mundo começava a sair na porta. Você olhava assim, já via a galera toda na porta, né? Do início da rua até o final, todo mundo esperando a gente passar. E tinha gente que aplaudia, né? Tinha gente que dava tchau. Era muito bacana, velho. Muito legal, assim, essa saída na rua, assim. Quem era envergonhado, assim, a vergonha ia embora. Ia embora porque você era meio que ovacionado assim com a passagem da tropa escoteira na rua, né? Então era muito, muito bacana. Então nós saíamos pelas ruas cantando, tal, tudo mais, íamos para a nossa atividade, ali aos arredores da cidade e tal, e quando voltávamos cantando, e a galera também voltava lá na porta para dar aquela força, dar aquele incentivo, bater aquela palma. A cidade em si
Eu lembro que gostava muito do movimento escoteiro, né? Porque era um movimento do bem, onde os meninos estavam ali para fazerem atividades, cultivarem valores, para ser um cidadão de bem, né? E isso as pessoas apreciavam muito. Então, com relação aos acampamentos, eu me recordo do meu primeiro acampamento regional, que foi aquele acampamento onde nos encontrávamos com outros grupos escoteiros do mesmo estado, né? E o nome do acampamento era ELO, Escoteiros Locais em Organização. Acredito que era isso, é o que eu tenho na memória. E era muito bacana, que eu me lembro que foi a primeira vez, foi um acampamento na cidade de Estância, Sergipe, que nós tínhamos visto um grupo de meninas, de escoteiras, né, que até então a gente não tinha visto. E assim, oh, que bacana, velho, porque no nosso grupo não tinha menina, era só menino, né? Então, oh, que bacana, tem escoteiro também e tal. E era muito legal, né? Ver assim que elas faziam as mesmas atividades que os meninos, né? E era um grupo só de escoteiras, né? Eu não me recordo aqui o nome do grupo, mas era muito bacana isso. Então, foi muito legal, assim, foi um acampamento onde a gente viu assim um número grande de escoteiros, né? Que até então a gente só acampava ali o nosso grupo, as nossas patrulhas e tal. E chegando lá você vê vários grupos e o grupo escoteiro ele tem modalidades diferentes, né? Modalidades escoteiros do mar, né? Que são escoteiros que fazem atividades mais voltadas assim a marítimo, né? Atividades marítimas. Então tinha um grupo escoteiro lá que era um grupo escoteiro do mar, me lembro lá da boinazinha branca e tal. Tinha o grupo escoteiro do ar, né? Me lembro, o grupo Baden-Powell era da capital, era o grupo escoteiro do ar, né? Atividades ligadas a esse ramo aí. Tinha o grupo escoteiro da terra, né? O nosso era nesse viés aí, o nosso grupo lá de Propriá, Mercindo Batista. Então esse acampamento aí em Estância foi muito bacana, muitas atividades, as atividades rolavam o dia inteiro, era manhã, tarde, noite. E acho que foi uns 3 ou 4 dias o acampamento, né? Nós chegávamos, montávamos nossas barracas, cada patrulha montava sua barraca. Cada grupo escoteiro tinha ali o seu espaço geográfico, né, para montar erguer o seu acampamento com as barracas. E era assim, os grupos tudo um ao lado do outro, né? E era muito bacana, por quê? Porque tinha muita interação. Então a gente conhecia muita gente nova, né? Então fluía assim uma amizade muito bacana, né? Naquela época não tinha negócio de celular, de telefone, nem nada. O máximo que existia era o orelhão, o telefone residencial. Então, o contato aqui face a face era muito bacana, né? Contar história, conhecer gente nova. E aí, quando a gente voltava para casa, voltava assim com uma bagagem cheia de amizades, né? Novas. Então, era muito bacana. Desse acampamento, algumas coisas marcantes assim que eu tenho na memória, né? Primeiro, a tropa sênior. Como eu falei para vocês no primeiro vídeo, os meninos, quando completavam 15 anos, saíam da tropa escoteira e iam para tropa sênior, né? Que era dos 15 até o final dos 17 anos. Então já era a galera mais desenvolvida. E eles faziam as atividades assim, com mais vigor físico, com mais desafios do que os escoteiros, né, do que os lobinhos, que eram os mais novinhos.
Então, uma coisa que eu me lembro bem desse acampamento foram as atividades assim, lá na floresta, né, onde a gente ficou acampado lá. E as atividades com bússola, com orientação e tal, e que os sêniores ficavam lá praticamente o dia inteiro, só chegando à noite. E muito bacana que a gente ficava meio que assim, meio abismado, né, com as atividades, com o vigor físico que tinha e tal. E a gente comentava assim com o outro, rapaz, é massa, né, também ser sênior. Não vejo a hora de completar 15 anos pra gente fazer essas atividades aí também. Não que a gente não fazia, os escoteiros, né? Mas eram as atividades assim, de acordo com a idade até os 14 anos. Então, dos 15 até os 17, as atividades eram mais vigorosas, assim, exigiam mais fisicamente, intelectualmente, tudo. Então, ficava assim esse viés aí de admiração, né? De quem era escoteiro e olhando as atividades do sênior. Inclusive a Tropa Sênior tem uma cançãozinha, né, que eles enaltecem o ser sênior, né, que bacana é ser sênior. Então, muito bacana, isso ficou marcado na memória. E uma outra coisa que ficou marcado na memória também nesse acampamento era a atividade Fogo de Conselho. O Fogo de Conselho, ele acontecia à noite, né, na última noite de acampamento. Então era uma reunião em volta de uma fogueira, uma grande fogueira. Isso aí é tradicional no movimento escoteiro, né? Ter o fogo de conselho, que é uma reunião onde a gente se congraça e na verdade a gente se despede oficialmente do acampamento, né, da atividade. E aí é legal que tem muitas canções, né, o clima assim de fraternidade, de abraço, de união fica muito evidente. E tem umas coisas engraçadas também, porque no Fogo de Conselho os escoteiros eles fazem apresentações teatrais. Então, cada patrulha, cada grupo é incumbido de apresentar lá a sua peça de acordo com a temática que é colocada, né, para o Fogo de Conselho. E isso acho que é colocado um dia antes. A temática do Fogo de Conselho vai ser a temática tal, o seu grupo, a sua patrulha vai desenvolver tal peça sobre isso aí. Se vira aí, hein? E a gente tinha que literalmente se virar mesmo para montar a peça, ensaiar, e era um quebra-cabeça danado, né? Para dividir quem ia ser o quê, fazer o quê, falar o quê. E quem era... Não tinha negócio de vergonha não, meu amigo. Quem tinha vergonha tinha que se virar, mas tinha que todo mundo participar, né? Nem que fosse para falar um oi lá na hora. Uma frase, uma palavra, mas tinha que participar. Então, era muito bacana, velho. Então, as peças iam acontecendo, né? Tinha a ordem, quando você sabia que estava chegando a vez da sua patrulha, do seu grupo, o coração disparava assim, tá? Mas era muito bacana. Na hora a gente esquecia ali da vergonha e, né, o calor do fogo ali da fogueira fazia com que a gente extravasasse e apresentasse ali o que a gente queria apresentar. E aí a galera, né, todo mundo gostava, aplaudia, e isso é muito bacana, né? Você ter um momento de apresentação teatral, que é raro, hoje em dia é raro, né? Para os jovens, para as crianças, ter essa oportunidade, né? Um movimento assim coletivo. Então era muito bacana e eu me recordo com muito carinho desses momentos aí, tá? Então, galera, eu vou ficando por aqui hoje nesse vídeo. Próximo vídeo, eu ainda vou continuar com a história do movimento escoteiro, a minha história do movimento escoteiro, e vou falar falei hoje sobre um acampamento regional, e vou falar sobre
A minha experiência e única experiência no movimento escoteiro que eu tive em um acampamento nacional, onde participaram 7.000 escoteiros lá no Rio Grande do Sul. Um evento assim que ficou marcado na minha memória e na memória de cada escoteiro que participou daquele acampamento, que foi inesquecível, tá? Então, aguarde o próximo vídeo aí que eu vou contar com detalhes como é que foi esse acampamento lá no Rio Grande do Sul, ok? Valeu, um abraço, um beijo, até a próxima.